Olha só, vamos conversar com o Dr. Maia de volta, ao vivo e a cores, aqui com a gente. Bom dia, Dr. Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem. E o senhor, como é que está? Tudo bem. Agora estamos novamente ativados. Coisa boa. Sabe, doutor Maia, e aquela coisa, essa situação que aconteceu com o senhor, deu uma repercussão aqui, porque eu coloquei no ar, né? E aí as pessoas que são ligadas em animais, elas acabaram tendo conversas comigo aqui, né? Então tem gente que tem pavor de bicho, não quer pegar porque tem medo de pegar alguma doença, e aí não quer bicho em casa, e outras que têm há muitos anos. É que isso pode acontecer com qualquer coisa, com qualquer pessoa. Foi um fato inédito, né? De repente o gatinho se assustou, sei lá. O problema às vezes é que mesmo num arranhão pode ter alguma bactéria que cria uma reação grande, né? Como foi o caso. Então, é uma coisa que pode ou não acontecer várias vezes. Como eu tenho gato em casa, já sofri arranhões, nunca deu nada. Mas nesse caso parece que havia uma bactéria na unha do gato que criou uma reação alérgica forte, né? Uhum. E a bactéria então tem que ser tratada com um antibiótico. Agora, como a gente é frágil, né? Um bichinho que a gente nem vê. Eu me lembro no tempo da Covid, eu dizia, né? Olha, lá fora nós temos um inimigo mortal invisível. Mas ele é muito forte, muito violento, né? É imprevisível, né? Por isso que a preconização é assim. Talvez o que aconteceu é que eu deixei mais tempo de passar, mas o ideal é tu lavar rapidamente com sabão, um sabonete e botar álcool, né? Eu acho que eu demorei para fazer isso, então essa eu acho que foi o erro. Porque se tu trata imediatamente qualquer arranhão, e a mordida é que é mais grave, mas por isso que eu não acho que eu não dei tanta bola, porque era um arranhão, né? Uhum. Demorei para tomar essa atitude que é o comum, né? O que deve ser feito, passar imediatamente lavar com sabonete e depois álcool. Então tu tira ali da superfície da pele a bactéria que provavelmente poderia se instalar, né, mais profundamente. Uhum. Então esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora dá para ver que o sistema de defesa está bem, né? Está funcionando. Não, foi depois de tomar o antibiótico e o anti-inflamatório durante uma semana. Desapareceu tudo, né? Aí voltou. Quer dizer, o sistema imunológico ainda está confiável. Essa é a parte boa, né? Fez uma experiência aí com o sistema imunológico. Eu tenho um colega psiquiatra lá na Mostardeiro, que quando eu vou no barzinho, ele está ali, né? Ele deve ter, eu acho que uns 75 anos, mais ou menos. Então, quando eu chego, ele diz assim, chegou o mentiroso. Eu digo, mas tu sempre me chamando de mentiroso. Sim, que tu diz que tem essa idade e na realidade tu tem 20 anos menos. Eu digo, mas tu acha isso? Sim, não pode. Tu é mentiroso. É o psiquiatra mentiroso. E faz uma gozação incrível ali. Olha, tá vendo esse cara? Ele mente a idade, ele faz o contrário do comum. Ele diz que tem mais porque quer chamar atenção, mentindo. Quando normalmente a gente não diz a idade, a gente baixa. Ah, Maria. É a pessoa que tem muita exuberância, sabe que a gente tem algumas pessoas próximas que tem isso e a gente percebe assim, cada vez que chega perto dela, tu diz, mas não pode ser que tem essa idade já, porque ela é muito mais ativa do que eu, ela é muito mais sempre presente, está atuando em tudo, está ligada, caminha bastante, tem várias atividades, cuida da vida. Tem pessoas que têm isso, deve ser uma característica pessoal também, né? A pessoa tem uma outra disposição de vida. Porque tem pessoas como eu, assim, que eu, por exemplo, me considero uma pessoa muito quieta, sabe? Apesar de ser, assim, falante e tal, mas é só no meu trabalho aqui. Fora disso, eu sou meio quieta,
Estou sempre bem, que não sou de fazer muita coisa. Eu prefiro estar no silêncio ali, lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa quieta. E tem pessoas que não, eu tenho na família, pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa em atividade e muita gente atrás, sabe? Bem bacana, mas é de caráter isso, né? De caráter e genético também, né? Ontem, por exemplo, eu visitei um cunhado que está embaixado no hospital da PUC e não está nada bem, faz um mês, assim, sempre com febre, problemas e dislalia, enfim, ele tem, eu acho que 76, 77 anos. E aí a gente está sentado lá e chega um colega dele, né? E para ver como ele está, e ele estava assim de um jeito que não se comunicava. Aí o colega diz, eu faço agora 80 anos e eu vim agora da diálise, eu faço diálise 3 vezes por semana e eu também já tive câncer de próstata e eu também tenho um problema de coração. Aí eu fiquei bem quieto, né? Fiquei olhando ali, desvengado. Eu disse a minha idade para ele, ele vai dizer que eu sou um mentiroso. Mas não, tem uma vez eu me lembro, eu trabalhava, bom, não importa onde eu trabalhava, e a pessoa chegou, né, porque tinha um horário ali com a nossa diretoria, e veio falar comigo, assim, diretamente falar comigo. E tinha algum tempo ainda para entrar lá no gabinete do diretor da presidência. E nós ficamos falando amenidades, entendeu? Tipo assim, vai chover hoje, sabe aqueles papos aranha, assim, para ocupar espaço, para ocupar tempo. E daqui a pouco ela me disse, olha, eu acabei de voltar eu estava hospitalizada, eu tenho um problema cardíaco de gravidade, o meu filho está com câncer, eu perdi um filho há 15 dias atrás, o meu marido está com diabetes, já teve que tirar uma perna, doutor Maia. O senhor sabe o que me deu? Eu não sei, assim, ela falando aquilo com uma naturalidade, uma tragédia absoluta atrás da outra, e eu fiz assim uma coisa insana. Eu comecei a rir. Eu saí, uma coisa assim histérica, sabe? Eu tenho certeza que a minha reação foi histérica, porque aí eu fingi que eu estava chorando. Porque eu estava assim constrangida de uma pessoa com tanta dor na minha frente. E era assim, ela despejou assim em cima de mim todas aquelas tragédias e ela estava com um sorriso no rosto. E aquilo me impactou de tal maneira que eu comecei a rir, levantei e pedi assim, bati no bracinho dela e saí. Porque eu não podia mais continuar na frente dela, mas eu não estava rindo dela. Eu reagia a tanta desgraça, entende? E eu não tinha nada para dizer. A gente chama degustação de tragédias, né? Tem gente que adora degustar tragédias e até faz uma autopropaganda. Porque agora tu falou isso, ele estava mostrando assim como ele vive tragédias, mas de uma forma assim até orgulhosa. Você tem que ainda estou aqui. Naturalizando, né, a tragédia. Exatamente, é uma degustação da tragédia, porque também é uma forma sofisticada de chamar atenção, né? É verdade, aí tu encontra aquelas pessoas que tu diz, e aí fulana, como é que tu tá? Eu tô bem, eu agora mesmo estou chegando do médico, ontem o meu filho teve que ir pro pronto-socorro, e aí começa a contar. Sim, aí fica assim, eu ganho uma atenção negativa, mas importante também, né? Ilustra o meu narcisismo pessoal, minha autoestima fica assim, dentro da tragédia, valorizada. Como essa pessoa sofre, mas enfrenta bem os problemas. Isso, passa uma coisa assim de super-homem, né? Mais ou menos assim, olha como eu sou forte, olha como eu luto, como eu sou corajosa. Porque eu não estou dizendo que a pessoa não deva contar, longe de mim, tá? Longe de mim. Se a pessoa quiser contar, né, a gente escuta e fica ali e tal. Mas tem pessoas que falam, como o senhor disse, com certo orgulho, né? Isso, é a chamada degustação negativa, né, que é vai para o lado do narcisismo negativo, onde eu poder falar sobre as minhas tragédias
me dá uma certa importância dentro de uma linha negativa. Tu vê que não é só no lado positivo que a gente vive. Por isso que a gente diz assim, o bem e o mal estão juntos, né? E interligados. E aí uma coisa interessante que eu estava vendo esses dias, dentro de uma linha, porque hoje em dia tem um departamento da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que é, na visão assim mais comum, a gente sempre lida com o biopsicossocial. Nessa linha espiritual dentro da ABP, que tem congressos, inclusive, esse último congresso me chamou a atenção, porque ele coloca, além do biopsicossocial, então nós somos um corpo psíquico e um corpo social. Aí também uma visão espiritual, então fica biopsicossocial espiritual. Aí então um dos conferencistas coloca assim uma coisa que ficou bem interessante. A gente não consegue pensar o pensamento. Então ele levanta a hipótese de uma metacognitividade, quer dizer, a cognição é a forma que eu enxergo o mundo. Então eu tenho uma cognição consciente do que está acontecendo comigo no corpo, na mente e no social. Mas normalmente eu penso, sinto e ajo. Agora, a metacognição seria aquela capacidade que a gente já falou várias vezes aqui, que é o pensar o pensamento antes de agir. Então, eu penso, lido com o afeto que gera o pensar e sou capaz de lidar, então, com a conduta. Porque sempre que eu penso, sinto e faço, eu vou lidar no fazer com o preço que é o fazer. Então, se eu tenho essa capacidade de metacognição, eu penso mais o pensamento num nível mais alto e o metabolizo o afeto ligado e gero uma conduta adequada para não ter problemas na conduta. Esta é uma condição assim meio rara, porque ela implica numa visão crítica de mim mesmo, que é essa metacognição, quer dizer, por que eu estou pensando isso e por que eu estou impulsionado a agir de acordo com o sentimento que me habito. Então tu vê que traz o que seria mais espiritual no sentido assim de uma crença pessoal de agir melhor e ter noção do que eu faço antes de agir. Então ficou interessante nesse sentido. Sim, porque na verdade aí surge assim uma pergunta tipo assim, ó, quem é que, qual o meu eu que fala comigo mesmo? Porque a gente está falando com a gente mesmo de alguma maneira, né? Mas quem é essa parte? Essa parte é essa meta? O que é isso? Quem é que fala comigo? Aí tu cria uma condição interna que é mais rara, autocrítica, que avalia a minha visão do mundo e tem capacidade de ir para um nível mais alto de comportamento. Porque se eu olhar a minha mente aqui agora, e todos nós que estamos nos ouvindo agora, claro que falando a gente fica com um foco mais diretivo, mas se eu paro de falar e começo numa situação a pensar, os pensamentos que me habitam é que nem o trânsito na Índia, naqueles lugares que não tem sinaleira. É um horror aquilo. Tu já viu alguma vez? Sim, é fantástico. Nova Delhi? Aham, já. Tu não acredita. Ninguém acredita naquilo lá. Tu não acredita. Cada moto, cada caminhonete, cada carro, cada bicicleta que anda ali, eles estão quase se fechando. Então, a nossa mente é mais ou menos aquilo. Aquela esquina. Então, eu diria que essa metacognição seria a sinaleira que nos avisa das conotações todas, porventura, que virão se eu levar esse pensamento e essa ação para a conduta. Então, eu organizo internamente meu pensamento e essa organização é uma das coisas muito importantes nas psicoterapias. Desde que o psicoterapeuta consiga
vamos dizer assim, mobilizar na pessoa este caminho, que é uma espécie de mudança radical de mim mesmo, né? E neste lugar é que estaria, então, a verdadeira espiritualidade no sentido de um ser interno que estaria dentro de mim, vivendo a possibilidade de entender melhor o mundo. Esse é o lado mais profundo, vamos dizer assim, dos entendimentos sofisticados de conduta e de ligação com o mundo externo e o mundo interno e, no fim, o corpo. Então, tu vê que a gente já está numa linha de pensamento bem abstrato, né? Então, mas isso nos leva a pensar que, primeiro, tudo isso nós temos possibilidade de começar a prestar atenção e flagrar em nós mesmos, certo? Então, tem uma teórica da psicanálise que é muito conhecida dos psicanalistas, né, que hoje ela está assim mais distante no pensamento atual, mas ela colocava, quando logo ela foi uma discípula de Freud a seguir, então ela dizia que dentro de nós existem estruturas que pensam, sentem e agem. Então, em determinados momentos, eu posso entender isso, por exemplo, num evento do trânsito, por exemplo, que eu estou ali muito bem, bato, e daqui a pouco começa uma briga e eu fico absolutamente vítima de uma situação, e as situações a seguir podem ser até catastróficas. Como se eu vivesse linhas afetivas de ódio, raiva, agressividade de alto nível, em que as condutas são absolutamente fora de contexto. Então ela dizia que cada um de nós tem, de forma menos, vamos dizer, intensa, eu apenas dei o exemplo do trânsito para ver como funciona eu fora de mim. Estruturas que pensam, sentem e agem. Então tu vê, se eu tenho, segundo os níveis de personalidade, e como certos filmes apresentam personalidades fora do comum, por exemplo, o filme As Três Faces de Eva, em que ela aparecia com personalidades diferentes a cada momento. Se eu entendo microposições internas que eu mudo afetivamente e até na minha conduta, eu deveria ter capacidade de perceber essas mudanças internas e organizá-las melhor através dessa metacognição que eu desenvolveria através ou de meditação, ou de terapia, ou de autoconhecimento maior. Uhum. Este caminho seria, numa visão religiosa ou de crença, uma espécie de ser interno ligado à divindade. E muitas pessoas, então, por exemplo, quando estão assim muito abaladas e coisas assim, vão rezar, vão na igreja, vão ali e desenvolvem uma fé buscando algo externo, que na realidade a maioria busca um Deus que está fora, mas buscando esse Deus que me conhece, me ajuda e me faz seguir um caminho correto. Muito bem, nós temos aqui uma amiga que ela diz assim, ó, Dr. Maia, criei uma forma de ser que eu não entendo. As pessoas, algumas muito abusadas que eu tenho na família, agora eu fico olhando para elas e começo a olhar assim para o rosto, para o cabelo, e elas estão falando e eu não escuto mais. Eu fico analisando elas assim, mas sem crítica. É só porque eu fico me prendendo nisso, nos detalhes, e às vezes eu sinto uma vontade enorme de fazer o que a Bia fez, dar risada. Porque elas ficam estranhas quando elas estão muito perturbadas. A cara muda, a expressão muda, o olhar fica diferente. E eu estou vendo essas pessoas desse jeito. Não consigo depois me lembrar o que elas disseram. É como se eu desligasse. Eu estou com algum problema mental, será? Não, eu acho que aí aparece um exemplo bem claro de uma visão crítica mais sofisticada do outro e de mim mesmo. Quer dizer, o que eu posso dizer é que ela está vendo que as pessoas que ela está convivendo, familiares ou não, repetem condutas idênticas que são repetitivas e pouco criativas
e que já são sabidas, que são repetidas, e por isso, porque eu vi uma repetição constante, situações onde eu cristalizei daquele jeito. Então, sim, porque a reclamação é sempre a mesma. É sempre a mesma, porque a pessoa, num certo sentido, eu me coloco dentro de uma posição em relação à vida em que eu deixo de ser criativo porque as angústias que me habitam deveriam ser tratadas de uma forma em que eu as fossilizo, quer dizer, elas não agem mais em relação a angústias e ansiedades minhas. Mas aí a forma de pensar e de agir é repetitiva, constante, sempre do mesmo jeito. E uma pessoa, provavelmente, como ela, que está querendo entender melhor e saturada do mesmismo e da repetição, ela então, como tem que conviver com essas pessoas, ela fica olhando quase assim, com ouvidos moucos, não estou ouvindo e estou até achando graça, porque isso aí parece um teatro repetitivo e não leva a lugar nenhum. Então, eu acho que ela está crescendo no sentido crítico do outro, mas sem agir e, então, ficando internamente meio surpresa de ser capaz de avançar num nível que a maioria das pessoas não vai acompanhá-la. Sim, porque ela não reage, né? Graça. Ela não reage, então não vai provocar uma briga, não vai provocar nada, ela só... É mesmo como o senhor fala, um teatro, né? Fica aí como espectadora. Vê bem, qualquer coisa de uma pessoa que é repetitiva, se eu agir dizendo que isso está errado, a crítica para esse tipo de pessoa é um abuso. Eu tenho que reagir imediatamente. E tu, o que está pensando? Tu acha que tu é melhor que eu? Então, realmente, é como tu disse. Eu vou no teatro, mas eu não rompo a quarta parede. Eu não entro lá e começo a dialogar com os atores. Eu ouço o que eles estão dizendo e faço uma crítica minha. Foi muito boa a peça. Não gostei. Mas eu não entro ali porque sei que aquilo ali é uma representação de uma peça, e no caso, os meus familiares representam cada um personagem, que eles adoram, gostam e têm uma visão, vamos dizer assim, pessoal, querida. Se eu criticar, imediatamente a coisa vem contra mim. Sim, vamos pegar assim, um casal, ou dois parceiros, duas parceiras, ou dois irmãos, né, que estão habitando o mesmo espaço. Talvez seja muito tranquilo dizer que as brigas, depois de um certo tempo, elas obedecem ao mesmo padrão, as mesmas ofensas, é mais ou menos no mesmo horário, pelas mesmas razões. É como se cada um tivesse um papel a desempenhar ali, e daqui a pouco tu começa a ouvir a pessoa contando, ela te conta, passa um tempo ela vem te contar outra briga, e tu vê que o padrão é o mesmo. Se estabelece uma certa intimidade e a pessoa começa a gostar daquela briga, porque tem muitos casais, muitos irmãos que depois da briga dão risada, brincam, e aí parece que volta tudo ao normal. Quer dizer, é como se a gente estabelecesse um diálogo já programado que é aquela coisa que o senhor falou no começo ali. Como é que o senhor falou que era negativa? Como é? Expectativa negativa, né? É como se fosse uma repetição. Todo dia ela faz tudo sempre igual, e aí as pessoas fazem a mesma briga pelo mesmo motivo, na mesma hora, na mesma peça, muitas vezes, da casa, no quarto, ou então na cozinha. A gente tem um lance de repetição, não tem? Exatamente, é o que tu estava dizendo. Essa repetição é constante porque vamos dizer assim, para manter um casamento, para ter um relacionamento, eu tenho que montar um personagem que seja adequado àquele contato e àquela repetição de contato. Então a gente diz que a maioria dessas relações mais turbulentas ou problemáticas estariam na linha do masoquismo e do sadismo. Geralmente uma pessoa é mais capaz de sadicamente e sofisticadamente manipular o outro. Então a gente fala naquele problema assim
a síndrome de Estocolmo, né? Eu vivo com o meu sequestrador, e se eu sair do sequestro, eu não sei como viver fora dessa zona de sequestro. Então eu monto um personagem que eu me dou bem com o meu sequestrador, porque eu não posso sair porque a situação minha lá fora seria muito difícil. Então eu tenho que sofrer essa situação de manipulação do outro de mim mesmo. Então eu gero personagens de relacionamento que vão até um X momento agressivo e depois tem que ser desmanchados. Daí vem a colocação que tu fez. As famílias meio se estressam num determinado momento, mas depois o grupo família, quando o estresse chega num nível X, que tem que romper o grupo família, então começam os ajustes para voltar a uma posição onde faz de conta que não houve nada, todos nos damos bem, o importante é a família, o importante é a relação, o importante é eu me dar bem com meus filhos. Então, essas repetições constantes é que, de certa forma, estressam e recuperam um caminho, vamos dizer, de relacionamento razoável, mas que pode ter infelicidades internas que devem ser tapadas ou manipuladas. Então, são tristezas bem profundas e problemáticas que eu não estou feliz, mas é o que a casa oferece. Uhum. Daria para pensar que seria como a válvula da panela de pressão? Mais ou menos. E quando ela apita, é porque passou o limite. Quer dizer, mas porque realmente, outra coisa também curioso sobre isso, é que às vezes tu tem uma pessoa conhecida, tu te dá com ela, com ele, conhece ele de várias situações e tal, e daqui a pouco alguém da família vem contar contigo, vem falar contigo, e essa pessoa parece outra pessoa, tu não conhece ela. Parece que está falando de uma outra pessoa, um outro elemento. São tão diferentes daquilo que tu conhece. E tu vê, então, tu está montando cenários que são possíveis o tempo todo e de mudanças dinâmicas. Por isso que a gente sempre diz assim que nós temos ilusões constantes, ou ilusão do que eu gostaria que fosse, ou ilusão de que eu gostaria que o outro fosse. Mas eu nunca estou preparado para a desilusão que o outro não é aquilo que eu, iludido a mim mesmo, penso dele. Então, eu não tenho condições de lidar com chamadas zonas do meio, que seriam os lutos. Se eu me preparo para saber que a existência é uma ilusão e uma busca constante, e a desilusão está logo ali na frente, eu ativo de novo o que seria a metacognição, de entender que o luto é a capacidade de saber que o tempo todo a ilusão está perseguida pela desilusão. E nesse nível aí, ao ser capaz de entender essa dinâmica interna, porque cada um de nós tem um caminho para isso, que pode ser ajudado, então, através de terapia ou através de vínculos de pessoas mais capazes de percepção nessa linha, de achar um caminho interno aonde eu me sinto capaz de me gostar o tempo todo e estou investido de mim mesmo, com grande capacidade de me enlutar constantemente. E aí, olha, uma outra característica do luto que agora dá para nós valorizar muito, quando tu começou a rir e as pessoas riem. Por quê? Porque a empatia comigo mesmo, a empatia com o outro, mais o humor, gera uma sabedoria pessoal que ativa essa capacidade metacognitiva de entender que tudo é mutante o tempo todo e que os meus ideais estão sempre sendo abalados por não ideais ou posições negativas. Aí eu ganho um poder enorme de manter a minha autoestima mesmo dentro de zonas. Então vamos ao tempo. Uma chuva forte, o que eu faço? Abro o guarda-chuva, boto uma capa. Metaforicamente, eu sou capaz internamente de fazer essas proteções rapidamente e me proteger de maus tempos. Muito bem, olha só. Bom dia, eu já percebi que para organizar meus pensamentos tenho que falar e me ouvir.
Falar com outras pessoas, então, me facilita muito mais ainda. Quer dizer, é essa conversa comigo mesmo que a gente fica pensando que parte é essa minha que está falando comigo. Tu vê que ela levantou aquilo que a gente sempre fala aqui, que eu levanto, que é a capacidade de autocrítica, porque esse lugar interno, ele é a minha capacidade autocrítica de ver a minha posição neste momento em que eu estou aprendendo com a experiência. Então eu tenho um lugar dentro de mim que é uma espécie de mestre interno que me diz caminhos. E essa zona é muito sofisticada, porque ela aparece nas zonas místicas como uma espécie de iluminação, uma imaginação, uma intuição e uma abertura para espaços absolutamente inéditos internos, que vêm de dentro de mim mesmo, desse lugar hipotético que nós estamos buscando. Mas é um caminho altamente pessoal e que eu tenho que ser capaz de desenvolvê-lo o tempo todo para chegar nesses níveis. E se eu estudo, vamos dizer, eu me aproximo de vivências místicas maiores, santos ou pessoas de capacidade muito grande de ação nesse lugar, é bem isso que nós estamos falando. Eles têm acesso a estados internos, quase como se eu tivesse uma espécie de mestre interno que me orienta para caminhos inéditos naquele momento específico. Então Muito são caminhos intuitivos. Intuitivos, é isso, a grande sacada é essa. Porque, tipo assim, pode ser até considerado um sétimo sentido. Exatamente, é o sétimo sentido da busca para uma solução inédita naquele momento específico, que é a base da criatividade, de eu me sentir bem comigo mesmo ao solucionar situações complexas. Uhum. Porque eu me lembro que uma vez eu estava comentando com uma situação pessoal com uma pessoa e era um profissional e eu falei. E eu perguntei, mas agora o que eu faço, né? Ele olhou para mim e disse, Bia, tu sabe o que tu tem que fazer. Pensa bem, te olha bem, conversa contigo mesmo, porque tu tem a resposta. E eu estava esperando um caminho dele, sabe? Que ele me dissesse assim, qual é o rumo, em que parada eu desço, sabe? Qual é o nome do busão que eu tenho que pegar. Eu queria que ele me falasse alguma coisa. E ele foi assim extremamente tranquilo, não também não me deu atenção, mas não me pegou no colo, entende? Que eu estava querendo. Porque a gente sempre está querendo, né? Quando a gente vai comentar com alguém, a gente está querendo que ele diga, coitadinha, pobrezinha, né? A gente quer uma coisa infantil, assim, né? E aí a pessoa diz, não, mas tu sabe o que tu tem que fazer. Tu pensa bem, sozinha, contigo mesmo, porque está dentro de ti a resposta. Tu sabe o que tu tem que fazer. Ele estava dando uma dica de busca, porque na realidade nós somos sempre a criança que nos habita buscando o pai e a mãe o tempo todo. Uhum. E como o pai e a mãe já ficaram para trás, então a gente busca explicações outras, assim, a sociedade, o Estado, isso, o aquilo, por que as dificuldades, por que os problemas da vida, por que uns têm isso, tem outros não têm. Eu fico então numa linha de busca de uma solução que, hipoteticamente, sempre é externa. Mas, na realidade, o que esse encaminhador te disse? O tempo todo buscar fora, ou em alguém, ou numa situação, qualquer que seja, social ou fora de ti, tu tá que nem a criança buscando uma solução de alguém que vai te pegar no colo. Isso. E ele disse, o colo está dentro. Como o colo está dentro? Bom, aí tu tem que descobrir. Sim, é quando tu começa a te olhar como um ser, e não como alguém que é pedinte, não como alguém que é dependente, não como alguém que espera do outro, e o outro, ou os outros, ou qualquer uma instituição é que tem que resolver o teu problema, né? Mas é que claro, em algum momento, esse olhar para ti como sendo um alguém, eu acho que essa é uma chave também para a gente poder se situar. E não importa a idade, tem gente que tem mais de 40, 50 anos e continua achando
que o mundo todo é que tem que resolver, ou então se pega na imagem de um Deus, tipo assim, um Deus mordomo, né? Que ele vai te dar isso, é Deus que vai dar, é Deus que vai dar. Claro que a gente sabe, né, que existe uma energia, uma proteção e tal, mas se tu não sair para buscar, tanto que da própria Bíblia diz, né, procura, não, te ajuda que eu te ajudarei. Faz, age que eu te ajudarei, quer dizer, nunca Deus disse eu vou te dar. Ele disse, age, vai lá, faz que eu vou te ajudar, mas tu tem que ir lá fazer. E aí entra essa linha mais sofisticada de ajuda que vem de dentro, ou melhor, de fora dentro, né? Que então, se Deus está fora, ele deveria também estar dentro. Então, onde é que haveria os caminhos? Na intuição, na imaginação, na inspiração, na criatividade, na busca de conhecimento maior. Quer dizer, eu me preparo para entender a complexidade do mundo e começo a querer aprender com a experiência. E não sou uma vítima do mundo que esquecida e atirada e que eu desperto em mim o quê? Ódio, raiva, agressividade, violência, ciúmes, inveja, e quero destruir ou chegar num lugar onde estão me roubando o que é meu. Bom, isso é uma constância da vida. Eu tenho que aprender com a experiência que o mundo é exatamente assim. É uma relação entre os afetos positivos e os negativos o tempo todo. Por isso que a própria religião coloca, né? Deus e o demônio, quer dizer, uma batalha constante. Então, aquela pergunta de um cara pro sujeito maior, assim, por que Deus criou o inferno? Mas se Deus criou tudo, por que ele criou o mal? Por que não é todo mundo querido e maravilhoso? Quer dizer, é uma posição infantil essa, né, de lidar com o mundo como se ele fosse idealmente maravilhoso e que tem alguém que me atrapalha. E como é que Deus deixa que exista o demônio, o mal ou o desagradável? Eu estou absolutamente fora do contexto de entender que a complexidade dessa visão está muito aquém do que eu deveria ter em relação à existência, né? Esses dias eu vi um videozinho na internet, e era chinês ou japonês, eu não sei, era olhinho assim, né? Não sei, coreano, alguma coisa assim. E tinha um bebê e tinha um brinquedinho assim, que o bebê queria. E o pai pegou o brinquedo, colocou um pouco distante do bebê, e o bebê começou a fazer sinal que queria brincar. E o pai não fez nada. E o gurizinho olhava pro pai, meio que chorava assim, meio, sabe, que queria o brinquedo, e o pai quieto, olhando pra... Aí o gurizinho se mexeu e ele pegou, botou um pouquinho mais longe. O gurizinho de novo olhou pro pai e começou a pedir, e o pai não fez nada, botou um pouquinho mais longe. E o menino começou a entender na minha cabeça, pelo menos eu achei assim, que o menino começou a entender que aquilo ali era uma brincadeira. E ele, daqui a pouco, ele parou de procurar o pai para pedir pro pai o brinquedo, alguma coisa assim, também não sei. E ele daí começou sabe quando eles caminham com a bundinha, assim? Ele começou a caminhar, assim, tipo, andar, né, se movimentar, para ir em busca do brinquedo, e o pai botava um pouquinho mais adiante e ele começou a achar muito bom. No começo ele estava muito ansioso, e depois ele começou a achar que era uma brincadeira, e quando ele pegou aquele brinquedinho, aquela coisinha na mão, ele estava extasiado de tanta felicidade, sabe? A gente percebia na cara do menino. Eu digo assim, que exercício que aquele pai fez com aquela criança, uma coisa tranquila, uma brincadeira que no começo parecia uma maldade até do pai. Eu digo, dá para ele logo de uma vez, né? Ele está pedindo, dá para ele, mas não, o pai começou a fazer aquele trabalho ali. Eu achei uma grande lição para mim, sabe? Então, tu vê que tu percebeu aí a situação bem objetiva de que, à medida que eu entro no mundo, eu tenho que buscar soluções nesse mundo em que a frustração, em vez de ser uma desilusão que me gera raiva, agressividade, violência ou todos os tipos de afetos negativos, eu, na realidade, aprendo com a experiência de uma forma jocosa, brincalhona,
afetivamente humorística, e ganho poder pessoal de cada vez me deslocar mais na direção dos meus objetivos, entendendo que a frustração naquilo que a gente chamou de a minha ilusão é o brinquedo, eu quero o brinquedo. Mas o caminho para chegar no brinquedo, ele é desilusão. Eu não estou conseguindo, mas a desilusão, em vez de ser algo que eu paro de buscar e começo a dizer que o pai é mau, que isso é errado, que o mundo não presta, que não me dá as coisas que eu quero, eu na realidade ativo a minha capacidade de lidar com a ilusão de uma forma brincalhona de busca constante até conseguir aquilo que eu quero. Ora, não é um caminho fácil. Essa metáfora é perfeita. Mas é um treinamento, porque se o pai e a mãe, eles resolvem imediatamente qualquer desejo do filho, esse filho vai ficar sem limites e daqui a pouco, o dia que ele receber um não, ele vai surtar. Aí é que tá. Então, o diálogo com a frustração não é para qualquer um, né? Quanto mais tu for capaz de dialogar com as tuas insatisfações e por que elas existem, tu estaria no caminho de agir na direção desse brinquedo que o mundo te tira e te joga à distância o tempo todo. Agora, se eu entendo que é um caminho de frustração constante, eu tenho que ter uma capacidade de luto constante, de pegar o que é bom da experiência e, através do que é bom, aumentar a possibilidade de seguir o objetivo que eu tenho. Então, não tem como eu não lidar com a frustração, com a depressão, com a ansiedade e com a angústia. Esses afetos são caminhos e não motivos de agressão, raiva e violência, como se o mundo não me desse o que eu quero. Então alguém é culpado. Oi, Bi, Dr. Maia, bom dia. Essa semana foi comemorado o Dia do Idoso. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul homenageou os centenários do Estado. Me chamou a atenção um dos homenageados, o nadador mais longevo, mora em Porto Alegre, tem 101 anos. Ele falou o seguinte: não pensem que sou um super-homem. Já fiz pontes de safena e outras doenças. Ou seja, não se prendeu nas dificuldades. Bom, se prender também não caminha mais, né? Pois então, aí tu vê, parece que é uma pessoa que realmente tem essas condições que a gente está levantando teoricamente aqui, né? Eu enfrento a idade e a velhice e a morte como uma das grandes frustrações da existência, que é, na realidade, eu gostaria de ser eterno, ou de ter saúde para sempre, ou de ser o que eu era quando jovem. Então, se eu sou capaz de lidar com as frustrações de uma forma que é essa metacognição que eu levantei antes, eu sou capaz de entender que eu estou num processo sofisticado de existência que eu estou sempre buscando o significado, e a busca do significado é que me dá vitalidade para ir adiante. Porque a cada momento eu estou num desafio. Pô, são 101 anos. A qualquer momento eu posso morrer. Mas eu estou me dando bem com a minha morte, no sentido assim, já que ela veio comigo desde o nascimento, ela sabe tudo sobre mim. Então, por que eu vou ter medo dela? Algo novo vai acontecer. Não sei, tem gente que diz que a gente persiste, que a informação não desaparece, mas é uma experiência pessoal, não tem ninguém que veio para mim dizer isso. É hipóteses, mas são hipóteses positivas de eu estar aqui agora querendo ser vivo hoje e nadando hoje. Essa é a grande lenda, né? Hoje. Ficar ligado no hoje e não ficar, primeiro, toda hora lembrando do passado, lembrando da idade que tu tem, lembrando de todas as tristezas que tu já passou, de tudo que tu já perdeu, porque é um saco também, né? Quem é que não tem um container de problemas para lembrar? Depois dos 50 anos, tu tem uma Babilônia de histórias para lembrar. Então, se ficar naquela ali, fica muito estressante, né? Mas também num país, quer dizer, no mundo, não é país, o mundo, ele se prepara para uma quantidade de idosos incríveis até 2050, né?
Dizem que uma boa parte da sociedade humana vai estar acima dos 60, 70 anos. Então, me parece que o mundo ele também vai ter que se articular. Eu estou aqui com uma pessoa, Dr. Maia, que diz o seguinte: eu observo que você, Beatriz, e o Dr. Maia falam muito no eu. Dificilmente vocês falam nas outras pessoas na vida da gente. Isso não é um puro egoísmo? Mas não existe, vê bem, ele confundiu as coisas de certa forma. Não existe eu sem o outro. Para ser eu tenho que metabolizar a mãe e o pai dentro de mim. Eu, quando nasço, eu não sou nada. Eu sou um ser que é pura pulsão. Eu só quero viver e sobreviver. Então, até eu ter uma condição de eu só posso copiar de uma mãe que dentro dela tem um pai. Então, eu tenho que fazer uma formatação básica de mim com o outro. A mãe e o pai são eu interno, por isso que se diz que as identificações arcaicas são muito poderosas e a primeira infância tem uma força muito grande na minha vida posterior. Então, este eu que eu sou é todos os outros eus dentro de mim, porque eu não vivo sem ninguém, eu estou sempre ligado a alguém. E estou sempre ligado a alguém dentro de mim no pensamento, porque é difícil eu ter um pensamento sem alguém. Então eu estou sempre num mundo coletivo cheio de alguéns. Mas eu tenho que me dar conta de que eu sou alguém dentro dos alguéns. Por isso que eu disse que dentro de nós, há pouco eu falei daquelas estruturas que são outros em mim, sub-eus. Tu vê, dentro de mim tem sub-eus de outros, que não sou bem eu. Então eu tenho que ser capaz de ser eu com os outros. Porque aí eu já estou no nível social do mundo. Eu não vivo num mundo não social. Qualquer pessoa que tiver assim um caminho muito pessoal, ela se afasta do mundo e gera uma linha de direção quase, vamos dizer assim, de ir para o além, ir para uma outra vida. Todos aqueles que fogem do mundo, na realidade, esses ficam extremamente egoístas de ser eu em relação a um mundo depois. Eu não interajo muito mais com os outros, eu me enquisto. Isso pode acontecer também em doenças psicológicas, estados borderline e psicóticos, em que eu desapareço e os outros são sub-eus que me atordoam o tempo todo e eu não tenho mais contato com ninguém. Então essa noção de que não tem outros é absolutamente fora do que nós estamos falando. Eu sou um ser coletivo, mas para lidar com a coletividade eu tenho que ter uma densidade de eu suficientemente grande para poder lidar comigo com os outros. Então essa é uma linha bem sofisticada de avanço quase filosófico. Qual é o sentido da existência minha em relação ao mundo e aos outros? Até porque, de alguma maneira, o outro é meio reflexo de quem eu sou, porque eu que permito o outro na minha vida, né? Mas eu não tenho como, eu fui criado pelos outros. Sim, não tem como sair dessa lógica, né? Não, porque aí entra aquilo que a gente chama de formação básica, quer dizer, a mãe suficientemente boa é aquela mãe que, bem como esse pai que tu deu o exemplo, é uma mãe que está comigo, me dá tudo que eu preciso. Me amamenta, me dá tudo que eu preciso. E daqui a pouco ela se afasta. Quando eu começo a ter necessidade dessa outra, porque o teórico diz não existe mãe nem bebê, existe mãe-bebê. É uma entidade fundida. Por isso que a mãe suficientemente boa tem que ir até um ponto e voltar. Quando a mãe não é suficiente, tu vê que então nesse caminho a mãe não é boa porque ela sai, mas ela volta sempre que eu preciso. Então esse ir e vir vai me dando condições de ver que eu sou separado dela. Aí eu vou ganhando um eu cada vez mais denso, até que eu me identifico comigo. Eu sou eu e a mãe é ela. Se uma mãe não é suficientemente boa e se afasta, vamos dizer assim que esse pai
não deixaria nunca ele chegar no brinquedo. Então ele viveria uma frustração porque nunca alcançaria aquilo que um momento ele alcançou porque o pai foi suficientemente bom, porque ele não deixou a distância ser exagerada. A criança pegou ali e ficou satisfeita porque ganhou poder. Quando eu ganho poder, eu ganho um eu. Mas eu sempre estou ligado em alguém que está comigo e que a base foi essa. Então, os outros vão ser suficientemente bons porque me dão na hora que eu preciso, e vai ter pessoas que não são boas, que não vão me dar o que eu preciso. Mas se eu ganhei o que eu preciso, eu lido bem com o que eu não ganho. E lido bem com a minha carência, com a minha ansiedade e com a minha depressão. Porque elas são caminhos para me fortalecer e não me desmanchar. E não ficar um coitado culpando sempre alguém das minhas mazelas, que são os outros. Agora tem também aqui a amiga que fala que ela soube que o filho dela, que é casado com uma mulher muito autoritária, que eu não gosto dela, eu soube que meu filho se queixou para alguém da família e disse que ele esteve no psiquiatra conversando e que como ele teve uma mãe muito autoritária, que sou eu, ele acabou escolhendo uma mulher parecida comigo. Eu estou devastada. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer um mal para o meu filho. Eu só sempre quis que ele fosse pelo lado certo da vida. E que tem situações aí que são repetições daquele passado, né? Se eu tenho uma relação determinada com uma mãe porque dentro dessa linha que eu falei, teórica, de mãe suficientemente boa e mãe não suficientemente boa, mas que a mãe boa tem que ser como esse pai que não dá de graça, que tem que haver uma noção de busca, de que eu tenho poder para ir numa direção. Mas é muito comum a identificação chamada negativa, quer dizer, eu sou capaz de detestar uma situação na minha infância e tudo mais, e depois, estranhamente, repeti-la depois, que são as estruturas chamadas sadomasoquistas. Essas são as mais comuns de relacionamento. Então, aí nós entramos, né, em zonas bem sofisticadas psicológicas que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender essas sofisticações do que seriam identificações negativas. Então, é um paradoxo isso. Tudo que é bom que eu queria está aparecendo no contrário. Porque o meu estar bom naquele momento poderia haver um excesso. Então, a identificação na minha cabeça de tudo, como ela diz, tudo, eu queria tudo que é bom, e ele me arranjou uma mulher que não é boa o suficiente para ele ou para mim, e não casou com uma mulher que eu idealizava que deveria ser o casamento dele. Então, são N distorções que a gente tem que entender, e são sofisticadas e às vezes de entendimento difícil. Então eu vou me sentindo mal e problemática, né, com a situação. Alô? O que acontece, Dr. Maia, é que, na verdade, ele acabou procurando uma mulher que parece com ela, com a mãe dele. E aí ela olha para aquela mulher, que é uma mulher autoritária, e ela não gosta. Mas o filho procurou alguém parecido com ela. Sim, então tu vê que eu posso dizer... Que loucura, né? Como o filho não pode amar a mãe, ele ama a mãe de uma forma semelhante à mãe. Então, hipoteticamente, como ele escolheu uma mulher que é parecida com a mãe, para ela, mãe, ela que teria que se dar conta que a identificação dele com esta mulher que ele vive é uma forma de homenagear a mãe que, na realidade, era assim como esta mulher. Não, isso não é para qualquer um. Não, mas aí ele reclama. Porque eu acho isso uma armadilha, né? De repente,
Porque eu sempre ouvi dizer, eu não sei se é verdade, eu sempre ouvi dizer que a menina acaba procurando o pai no novo parceiro. E que e o menino também vai procurar ou idealizar uma mulher que lembre que tem alguma coisa a ver com a mãe dele. Ou isso é só fantasia, não procede? Não, essas são as identificações reais de mim. Eu repito coisas que podem ser boas e podem não ser boas. Então tu vê que, por isso que eu digo, ele está fazendo uma homenagem. Mãe, eu gosto tanto de ti que eu achei uma mulher parecida contigo. Sim. Mas filho, essa mulher que tu tem não é a que eu queria que tu tivesse. Mas mãe, na minha identificação contigo, eu acho que ela é muito parecida contigo e eu gostei dela assim como tu é. Não, mas eu não gosto da minha imagem projetada nela. É muito interessante isso. Quando ela se viu na nora, ela não gostou. Exatamente, quer dizer, eu posso não gostar da visão que o outro tem de mim e que eu gostaria de ser diferente. Então tu vê que as coisas vão ficando sofisticadas e às vezes difíceis de eu entender essa sofisticação, porque isso é muito complexo de certa forma. Agora, se ela for uma mãe avançada, ela vai dizer, mas então ele me ama pelo negativo meu. E está me homenageando tendo essa mulher igual a mim. Então eu deveria descobrir um jeito de me dar bem com ela. Sim. Aliás, esse é um dos erros mais, assim, bizarros que os pais fazem, né? É entrar numa disputa e passar a odiar o genro ou a nora e a querer disputar, né? O amor da filha ou do filho. Nunca dá certo. Agora tu vê, por essas confusões idealizadas. Ele se identifica comigo, mas eu não me dou conta de como eu sou nessa identificação. E quando ele me apresenta o que eu sou, da forma que ele me descobriu no outro, eu fico perplexa porque não é nada do que eu queria. Eu nunca fui assim. Então tu vê como é complexa essa interação de mim com o outro. Por isso que eu falei há pouco que nós estamos sempre misturados com os outros. E até me lembrei do Sartre, né, que dizia assim, a pessoa que diz que o inferno são os outros. Eu sou essencialmente bom. Ontem eu e a minha mãe estávamos criticando algumas coisas, né? E aí eu perguntei para ela, digo, mas olha só, mãe, todo mundo está errado, menos nós duas, né? Ela caiu numa gargalhada. Com certeza, diz ela, nós duas não. Porque é tão fácil tu olhar e dar o caminho para os outros, né? Mas, na verdade, às vezes tu tá numa encruzilhada, tu não sabe o que fazer, né? Mas aí é que tá, então, quando eu chego nesses pontos onde eu sou contestado, em vez de eu ficar me violentado com o real, quer dizer, eu não consigo entender, então eu fico de mal com o real. Então ela fica de mal com a nora e de mal, de certa forma, com o filho. Como é que tu casou com essa bisca? Mas a bisca é tu, mãe. É tu. Olha bem, mãe. Eu nunca fui assim. Agora, se eu me dou conta e levanto essa hipótese que nós estamos levantando de me auto-entender, eu começo a fazer resgates incríveis de relacionamento, porque eu faço críticas a mim e me suporto na configuração do outro, porque isso é quase, eu diria assim, que é o espelho de Alice no País das Maravilhas. A maioria de nós só pode enxergar a imagem que eu quero ver. Agora, ultrapassar o espelho e ir para dentro de mim para ver onde é que estão os erros e os problemas, aí é que entra esse lado mais sofisticado que a gente sempre levanta, né? Isso talvez também aconteça quando tem uma reunião familiar e tem pessoas de ambos os lados, quer dizer, dele e dela, tá? A pessoa tá junto ali e de repente alguém diz, mas nossa, como tu é parecida com a tua mãe. E a pessoa às vezes, né, ela se arrepia toda, diz, não sou parecida com a minha mãe, não.
Só que ela não está se vendo, ela está se idealizando de alguma maneira. Ou o contrário, é o rapaz e alguém diz, nossa, como tu é parecido com teu pai. E aí há aquele impacto, né? E como assim? Eu não sou parecida com a minha mãe. Não, mas tu tem o mesmo jeito de falar, tu tem o mesmo jeito de expressar, tu não sei o que, começam a dar esses detalhes para ti, e tu fica assim, ó, quando há esse desacerto, né? Quando de repente tu acha que a tua mãe é muito mandona, que a tua mãe é muito não sei o que, quando alguém diz que tu é parecida com ela, tu leva um susto. Porque, de fato, existe um momento, ou vários momentos na vida, que o olhar do outro, ele é tão perspicaz que ele vê além daquela foto, além daquele perfil que a gente tem, e vê os trejeitos, o jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de responder, né? As respostas muitas vezes são parecidas, inclusive, e a pessoa está querendo ficar bem longe da mãe, porque não gosta dela, vamos dizer assim, né? E, no entanto, quando ela vê, ela está ali parecida com a mãe. Pois é, esse são um dos pontos mais importantes de mudança pessoal, porque sempre que eu levar um impacto numa relação por uma interpretação desse tipo e imediatamente me defender negando, se eu conseguisse nesse momento, então, começar numa linha de autoconhecimento, tudo que me impacta, eu em vez de brigar com o que vem de fora e que é dito, eu observo o impacto em mim. E aí abro o campo para essa linha mais sofisticada, que é uma intuição, imaginação, inspiração e visão nova de mim mesmo. Porque aí eu sou capaz de absorver a crítica de uma forma criativa que aumenta a minha capacidade de autoconhecimento. Mas a maioria de nós fica tão impactado com interpretações desse tipo e se defende imediatamente criticando o outro e dizendo que ele é invasivo, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. Poucas pessoas entram em contato com o outro no sentido assim, que impacto o outro me causa em que eu deveria entender melhor a mim mesmo. É. Mas e aí, e o orgulho, né? E o orgulho? Agora tu falou tudo. Vergonha, orgulho, autoestima, narcisismo. Vem cá, o que tu sabe com quem tu tá falando? Isso, o que tu pensa que tu é? O que tu pensa que tu é, sabe? Mas olha só, o nadador de 101 anos é o fundador do Clube União, o Anton Karl Biderman, que completou 101 anos em setembro de 2025. Sabe que eu conheço ele, de ouvir falar dele há muito tempo, e eu não sabia que ele ainda estava vivo. Tá vivo, está muito bem. Ele é conhecido como o nadador mais idoso. Exatamente, ele pratica natação diariamente, ele é recordista mundial na sua faixa etária, 50 metros costa, é nadador atleta do Grêmio Náutico União, e realmente ele teve, eu acho que ele foi conselheiro de alguma coisa, eu me lembro, em algum momento lá no passado, eu acho que até entrevistei ele 1 ou 2 vezes, mas era com alguma coisa relativa a comércio, a Confederação do Comércio, era algo assim, era uma instituição, o seu Anton Karl Biderman. Ele completou 101 anos, que beleza isso, né? É uma inspiração, sem dúvida, né? Esses tempos eu estava pensando, olha, eu nunca mais soube notícia dele, agora tu me trouxe notícia. Ele está Vivinho da Silva Xavier. Olha que só. Beleza, é uma inspiração certamente para a família e para todo mundo que conhece, né? Aliás, essa coisa de não parar de fazer exercício, de se perceber e tal, é alguma coisa que tu tem. Eu, por exemplo, agora, conversei com o médico essa semana, e ele me disse que esse tratamento que eu estou fazendo agora, depois que chegar tipo final de novembro, princípio de dezembro, ele quer que eu comece a fazer, ir para uma academia, para muito devagar começar a fazer algum tipo de exercício com um instrutor, né? Mas que seja de tipo puxar ferro, fazer musculação.
Então pode ser que daí eu melhore um pouco, né? Saia um pouco dessa situação que eu tô, que para caminhar tá difícil, mas aí depois que passar esse trabalho todo aqui de remédios e tal que eu tô tomando, não sei o quê, aí vou continuar, porque eu caminhava muito, eu era uma caminhante inveterada, assim, eu saía de um bairro e ia até o outro, às vezes caminhava 2, 3 bairros, e depois eu pegava um táxi e voltava para casa, eu não era louca de ir e voltar, né? Mas eu caminhava em bairros, conhecia ruas que eu nunca mais passei, sabe? Eu gostava de fazer isso, caminhar sem destino. E eu passava 3, 4 vezes por semana, eu fazia alguma coisa parecida com isso. Depois eu comecei a ter problemas, e depois do Covid, aí eu fiquei parada, né? E eu sinto muita falta disso, de caminhar, de mesmo, não exercitar, fazer exercício, ficar me puxando e virando de pé na cabeça, isso ninguém vai me chamar. Mas para caminhar, eu sou parceira, né? Mas eu sinto uma falta absurda disso. Então, se depois de final de novembro, dezembro, eu puder começar alguma coisa assim, eu já falei para ele que eu quero caminhar. Ele me disse que não tem problema. Então, estou com boas perspectivas, né? Bem, até me lembrei agora, na tua fala do Mário Quintana, a saudade das ruas que nunca visitei. Ah, pois é, isso mesmo, né? É o mapa da cidade, o mapa. O mapa da cidade, exatamente, Mário Quintana. Eu acho que eu me inspirei nele. As ruas que eu nunca mais vou passar, as ruas por onde eu passei. Então, as que eu nunca mais vou passar. Muito boa, né? Muito bom mesmo. E é verdade, eu gostava de fazer esse tipo de coisa, assim, ó. Eu quero sair, vou caminhar pela cidade. Só que eu sempre pensei, digo, não sou doida de ir e voltar, né? Que são alguns 10 quilômetros que eu vou caminhar. Aí eu ia até muito distante, muito, muito, muito distante. Em algum momento eu pegava um táxi e voltava para casa. Muito bom. Então, é a massa muscular que a gente vai perdendo com a idade que deveria ser mantida, né? Não, a velhice é uma coisa horrorosa, sabe? A velhice é uma sacanagem, entende? Tipo assim, ó, não, mas isso é uma coisa que Deus te dá. Pera um pouquinho, tudo bem, estou agradecendo porque eu ainda estou aqui. Mas bem, podia ser um outro lance, né? Podia ser diferente. Porque tu vai te desmanchando, sabe? As coisas vão parece um carro velho. Toda hora tem que ir na lanternagem, fazer lá, procurar o cara que vai cuidar do motor, procurar o outro que vai cuidar da lataria, sabe? É uma coisa impressionante. O que significa que debaixo do sol é tudo a mesma coisa, né? Entrar em decadência e ficar velho e se desmanchar acontece com o mundo físico e com todo mundo, né? Ninguém foge. Eu acho que a gente tinha que descobrir um caminho e conhecer um alquimista que tivesse o elixir da longa vida ou da juventude eterna, né? Se não tivesse tantos problemas físicos assim, já seria bem bom, né? Não, porque assim, ó, tu vai acumulando informações, tu vai ficando melhor, eu acho, que toda pessoa que vai ficando velha, e é velha mesmo, porque a gente fica velho, não é aquela coisa doce, maravilhosa, não sei o que, não, a gente fica velho. E aí, se junto com isso a gente mantivesse uma máquina boa, que não despencasse por qualquer coisa, daqui a pouco tu comeu uma carne gorda, tu comeu uma carne gorda, não pode. Aí tu foi ali e tomou muito limão, esses dias me reclamaram. Mas quantos limões a senhora come por dia? Eu digo, uns 3, 4. Mas não, a senhora não pode comer 4 limões por dia. Mas eu comi isso a vida inteira. Não, mas agora não dá mais. Agora não dá mais. Quer dizer, nem limão, pelo amor de Deus, né? Podia ser diferente, mas não é. Pois então tu vê que nós tentamos trabalhar a musculatura psíquica, né? Para não envelhecer na cabeça. Verdade. Já que o corpo não tem alternativa, então, pelo menos, eu não envelhecer junto com o corpo no psicológico e na frustração e numa desilusão cada vez maior, cheia de ansiedades, dúvidas e incertezas, né?
Dona Beatriz, e se nada disso a gente pensa? Eu não consigo pensar como vocês falam. Eu só consigo resolver os problemas, mas parar e pensar e analisar, eu não tenho tempo. Pois é, mas aí tem que ver qual é os problemas que ela resolve, que ela está dizendo que ao resolver os problemas, ela está psicologicamente capaz de resolver os problemas, mesmo que haja problemas. Problema é um sentido, quando há problema, nós temos que fazer o luto da ilusão com a desilusão. Então, o problema é sempre uma desilusão. Se ela resolve bem problemas, ela está muito apta psicologicamente a continuar resolvendo problemas. Sim. Então, ela... Se isso não incomoda, tá tudo bem, né? Tudo bem. Se ela é uma pessoa que está... Não, porque eu só resolvo problemas. Então, se está tudo bem, está tudo bem. Então, ela foi pragmática para nós e deu um exemplo claro de que, bom, se eu tenho uma ilusão e surge um problema, que é a desilusão, eu resolvo o problema. Então, ela está muito capaz de enfrentar a vida, que é uma constante resolução de problemas. E aí aí é um pouco de personalidade também, porque tem pessoas que são assim, elas não têm aquela coisa mais, digamos assim, mais sofisticada, mais... Não, sofisticada eu não gosto da palavra, é uma coisa mais... É prática, né? Pragmática. É, o pragmático, que é aquele, tem problema, fala comigo que eu resolvo. Uhum. Essa ação deixa a pessoa forte e capaz de ajudar o outro e ajudar a si mesma. Então ela não precisa dessa linha mais filosófica de entendimentos mais sofisticados para pessoas que o problema é tão desilusão que eu fico ansioso, deprimido, fóbico, enfim, passo mal e a vida é um peso. Aí então, teria que olhar o pai e a mãe dela, a avó dela, alguém que talvez passou isso para ela, né? Essa coisa assim do... Eu não sou filosófico, eu sou pragmático. Uhum. Para mim, essas coisas que vocês estão falando aí, é tudo muito estranho e até sofisticado. Eu sou resolutiva. Tem problema? Fala comigo. Pega o telefone dela que a gente só vai mandar problema. Manda teus problemas para mim, né? Mas eu já ouvi uma pessoa me dizendo uma vez, me disse assim, olha, tu já viu uma pessoa que tem que levantar às 6 da manhã, tem que trabalhar no pesado o dia inteiro, chegar em casa e dizer que está deprimido? Eu não sei porque eu nunca cheguei a conviver com alguém assim, mas eu acho que a pessoa chega extremamente cansada, o corpo dela está exausto, mas em algum momento deve ter algum pensamento, por que eu vivo assim, né? Por que não pode ser melhor? Exatamente. Então, aí começa uma situação problemática dela ou daquele que age assim. Por que o trabalho é um peso, mas uma obrigação que não pode ser rompida, mas um peso tão grande que quando eu chego em casa parece que eu me livrei do sequestrador. Que ali. Mas estou assim meio cansado demais, até tem que enfrentar isso outro dia de novo. Quer dizer, eu estou levando uma carga, tipo o mito de Sísifo, né? O mito de Sísifo é aquele que o Sísifo tem que levar uma pedra até o cume da montanha, uma pedra pesada, e quando ele desce, a pedra rola para baixo, e ele tem que levar de novo. Esse é o castigo. Então se diz assim, sofisticadamente, qual é o sentido dessa vivência constante da vida? É carregar essa pedra até em cima e ela cair de novo, que é o mito de Sísifo, que é o caminho objetivo da frustração da vida. Que quando o Sísifo desce o morro, a gente veja na cabeça ou na cara do Sísifo uma sensação de que está fazendo algo que o deixa bem. Mas como? Passar a vida, a eternidade levando essa pedra e caindo a pedra, levando a pedra e ainda eu vou achar uma satisfação nisso. Aí é que nós estamos dentro de uma linha bem sofisticada. Essa existência nossa é o mito de Sísifo. Quem quiser olhar ou estudar melhor vai entender o que eu estou dizendo. É só pegar no Google mito de Sísifo.
Se eu consigo ter uma visão na descida da montanha, que é a repetição de tudo, e achar um sentido, é o caminho que eu e a Beatriz estamos tentando levantar aqui, mas que pode ser entendido ou não, né? Claro. Na verdade, assim, o que nós estamos acostumados, eu não quero ser metida aqui, apesar de me acusarem de ser uma pessoa prepotente e metida. Mas eu tenho certeza que eu não sou. Eu tenho absoluta certeza que eu não sou. Mas, assim, tem pessoas que querem medicalizar os problemas. E nós estamos querendo humanizar os problemas. Encontrar encontrar um outro eco para aquelas angústias que a gente carrega, que não é só tomar um remedinho, que não é só fazer algum tipo de coisa excepcional, ficar um mês num lugar X e tal. Quer dizer, nós estamos sempre em busca de uma mágica, e aí, eu tomei esse remédio, agora a minha depressão passou. Mas a causa não. Então, daqui a pouco, quando tu vê, ela está de volta, ou ela vem pior, né? Então, de alguma maneira, o Dr. Maia, desde o começo que eu converso com o Dr. Maia, o meu maior encantamento é a capacidade que ele tem de humanizar tudo aquilo, até mesmo alguma tragédia que a gente fala, ele acaba humanizando, olhando pelo aspecto do ser humano com o outro ser humano, e não apenas, o cérebro dele está precisando de mais endorfina, está precisando de mais sei lá o que, né? É preciso mudar, tem que botar um pouco mais. Isso aí é medicalizar, eu acho. É olhar o homem como se fosse realmente um carro. Ele precisa botar mais óleo, ele tem que trocar a vela, ele tem que não sei o quê. E o ser humano, se é visto de uma maneira mais orgânica e complementar, quer dizer, ele, a emoção, o espírito dele, junto com ele, eu acho que é a maneira mais humanizada que a gente tem de falar aqui. E aí a gente acaba realmente repetindo muita coisa. Porque o ser humano, ele é meio normal, meio comum, né? A maneira como todos nós fomos criados, o nosso emocional, mas só que é ou medicalizar e daí sempre ver, e outra coisa também é medicalizar e já dar um diagnóstico. Fulano faz isso, ele é psicopata. Fulano pensa assim, ele é deprimido. Fulano pensa assim, ele é bipolar. Entende? Porque a gente está acostumado com isso, a diagnosticar e medicalizar. E se aí tu fala de uma maneira humana, parece que tu está sendo filósofo. E não é. É um outro modo de olhar para o ser humano e a dor que ele sente diante dos fatos da vida, né? Ou será que eu fui muito filósofo agora? Exagerei na filosofia. Colocou bem que essa forma de medicalizar e resolver o problema de uma forma bem objetiva é o caminho, vamos dizer, do ideal maravilhoso de que a vida pode ser maravilhosamente vivida através de medicação e intervenção de fora para dentro. Quer dizer, o dentro de nós fica empanado, porque se eu tenho algum problema, deve ter uma solução imediata, pragmática, para resolver o problema. Então, eu não tenho uma densidade espiritual, vamos dizer assim. E até espiritualmente a medicação fica quase assim, bom, tudo isso é verdade que a Beatriz disse, a vida é um problema tem o céu. Quando a gente morrer, a gente vai para o céu e aí tudo vai ficar bom. Então se traz do além impossível para o presente. Enquanto não tem o céu, tem o medicamento, tem a intervenção, tem a solução do problema pragmaticamente resolvido. Então, esse lado mais profundo de nós mesmos, espiritual, além do biopsicossocial, um sentido mais profundo, que ela coloca bem como humanização do ser humano, aí então isso fica em segundo plano. Tudo é uma solução pragmática. Então, um dia esse mundo vai ser perfeito. Vai. É só que todo mundo tomar o Soma, né? Lembra do Soma? O Soma seria um remedinho que é dado, não sei se é no Admirável Mundo Novo ou se é em 1984, mas eu sei que tem um remédio que tá todo mundo bem, né? Todo mundo só... É o céu na Terra. É o céu na Terra. Agora, como não é o nosso caso, né?
Tem um caso aqui que vai ter que ser meio rápido, porque já são 11h49 e só nos passou agora, que é o seguinte, a pessoa está com uma prima que ela começou a ter visões. Ela diz que está vendo espíritos dentro de casa. E não é coisa da família. Não temos, inclusive, nada a ver com esse tipo de religião ou coisa do gênero. Ela nunca, acho, não sei, chegou a se comportar ou visitar coisas do gênero. A metade da minha família não acredita em religião nem em Deus, e a outra metade é do tipo que lê a Bíblia de vez em quando para conversar, mas acredita em Deus. Esse não é um assunto familiar. E de repente ela começou a ter visões e já viu inclusive pessoas mortas da família. O que se faz com isso? Não, aí eu acho que ela teria que buscar um apoio psicológico, né, para entender melhor e até um apoio, vamos dizer, espírita, né, porque tem centros espíritas que poderiam, tem médiuns lá e pessoas com esses entendimentos que poderiam ser acessados, desde que haja abertura para isso, né. Tá, ela acabou de dizer aqui que não, que ninguém vai procurar espiritismo. Então há preconceito. Então, um psicólogo, um psiquiatra que possa conversar com a pessoa para ver se isso são alucinações ligadas a algum tipo de problemática neurológica, né? Ou vivências mais estranhas que só psicologicamente a gente pode lidar. Porque a tendência é confundir, por exemplo, problemas físicos se resolvem dentro da medicina, do corpo. A medicina de corpo. Então eu sei do meu corpo, eu tenho problemas no corpo, eu sei como lidar com os problemas do corpo. Os problemas psíquicos, que é o corpo psíquico dentro do corpo, a coisa fica muito mais sofisticada. E o terceiro nível, que é o social, então muito mais sofisticada. Então eu tenho que entender biopsicossocial, são 3 níveis de dificuldades problemáticas que interagem o tempo todo. Por isso que eu digo que nós temos que ter uma visão sofisticada dessas interações, porque são interações micropsicossociais. O social não quer dizer o grande mundo. O social pode ser a família, pode ser o grupo próximo, pode ser o casamento, pode ser os filhos. E o psíquico meu com isso, e o meu corpo também como um efeito da ansiedade no corpo. Problemas que eu posso ter, as doenças autoimunes. Então nós temos que entender que essa visão tripartida, acoplada a mais uma que é, por exemplo, se um oncologista está lidando com um paciente que está na linha da morte, é muito importante que ele tenha uma abertura, vamos dizer, mais espiritual. Tu acredita em alguma coisa? Tu tem noção do que, como é que vai ser a vida depois da morte? Tu tem essas noções? Tu gosta de rezar? Tu tem uma fé? Porque ele está na direção da morte aí. E é um oncologista, um homem muito objetivo que vai dar um remédio para parar o câncer, mas o câncer pode não parar, então ele tem que ter uma acessibilidade humana para que a pessoa, além do tratamento, tenha uma visão na linha da espiritualidade, para se conter e não ficar angustiado demais. Então são 4 níveis que eu tenho que ter sensibilidade de que eles interagem o tempo todo. Então, nesse caso específico que está nos consultando, eu indicaria um terapeuta, basicamente um psiquiatra. Para começo de conversa, porque se for algo espiritual... Ela teria, então, a possibilidade de ver se uma medicação resolveria, ou se é bom, aí entra outra coisa mais sofisticada. Eu falei no espiritismo, no ocultismo, no esoterismo, como explicações transcendentes para fenômenos desse tipo. Está cheio, a literatura está cheia de percepções. Sim, e grandes mestres aí de várias vertentes, eles têm isso como uma coisa muito clara também, né? De que há algo após
esse mundo da matéria que é real e que tem uma energia absurda. O Fritjof, desculpa. Outra coisa que eu me lembrei, Beatriz, é que é muito comum o amigo imaginário nas crianças. Tem muitas crianças que têm certeza que elas às vezes estão falando com alguém que é o amigo imaginário. Uhum. Então, é uma criação psicológica ou é um evento diferente que aparece uma percepção extrasensorial de alto nível? Tudo isso... acho que não pode ser aquele radicalismo, não, é uma coisa psiquiátrica. E deu. Agora vai entupir de remédio para a pessoa não ver e vai resolver o problema. Não. Tem que ter esse humanismo, de sair do psico, biosocial, para além disso, né? Além. O que está gerando nessa pessoa que percebe isso algo que ela pode chamar atenção sobre si? Ela pode, então, estar sendo vista como uma doente ou como uma pessoa de nível de capacidade de percepção extrasensorial avançada? Que ela acorda dizendo, ela acorda dizendo que tem espírito no quarto falando com ela e ela diz: sai daqui, me deixa em paz, sai daqui. Então ela está sofrendo com isso. Então realmente é psicológico, né? Tu vê. Na verdade, alguma coisa deve ter acontecido com ela, né? O ideal é procurar um psicanalista, um psiquiatra. As dores humanas, elas são tão variadas, mas elas estão dentro de um nicho, né? É a humanidade. Ali estão as nossas dores. Ali estão. E nós temos que sempre tentar humanizar o mais possível a situação. Tem que ser gentil, né? Não ser radical e crítico excessivo. Tipo assim, doutor Maia, aí agora me coloquei já na posição, tá? Tipo assim, é bobagem, tu não tá vendo nada, para com isso. Quer dizer, não faz isso, tá desprestigiando a emoção da pessoa, né? Exatamente. É um exagero aí, né? Brigar com a pessoa, dizer que não tem nada, que tô olhando, não tem nada, não é uma boa prática, né? Mas também incentivar não pode, né? E principalmente como ela está lidando com visões que são desagradáveis, sai daqui ou coisa parecida. Então, tá com medo. Tem que ser avaliado psicologicamente e dentro de uma visão assim bem mais neurológica, talvez, algum distúrbio neurológico. Neurológica que pode gerar esse tipo de vivência. Às vezes uma coisa dentro do cérebro, um tumor, alguma coisa que pode ser examinada. Então, primeiro, talvez, consultar um neurologista, né? Tá certo. Olha, nós temos uma amiga aqui que diz que o nome dela tem uma amiga imaginária e se chama Cecília. Olha aí, e ela que idade tem? Não sei, deve ter parecida comigo. Então, quer dizer, se eu conseguir manter o meu amigo imaginário, que é meu duplo, porque tem a noção do duplo, né? Duplo é um ser sofisticado interno que, se eu encontro ou sou capaz de encontrá-lo, eu tenho essa capacidade de ir além do espelho. Uma linha de autoconhecimento mais sofisticada, né? Que é o chamado duplo. Que na criança aparece muito, mas uma pessoa com mais idade com um duplo assim, eu estou invejando, gostaria de saber onde é que está. Sabe que agora eu me lembrei... Estou olhando para o lado aqui, Beatriz, para ver se acha que... Não, eu me lembrei da filosofia Una dos havaianos, que eu gosto muito, né? Então eles sugerem que a gente dê um nome para o nosso eu básico, que é a nossa criança interna. E quando a gente tá fazendo alguma coisa, a gente conversa com a nossa criança interna que tem um nome. A minha criança interna tem um nome. Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu acho que é meio fora da casinha, eu digo: ô fulana, pode parar, né? Mas é uma espécie de brincadeira, uma coisa boa que eu faço comigo mesmo, entendeu? Mas tem uma amiga que diz assim... Tudo que tem humor é sempre bom, né? É sempre bom. A outra amiga, bem no final aqui, diz assim: ver coisas, minha sobrinha esquizofrênica sofre fechada em casa por anos, sem querer tratamento.
Eu acho que deve ter muita gente fechada em casa assim, né? Porque volta e meia eu ouço falar de pessoas assim. É muito triste isso, muito triste. Eu fico achando muito, 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 muito triste. É que essas vivências são tão poderosas que elas me encarceram e não me deixam abrir. Porque, vê bem, se uma dominação dessas me toma conta de mim, ela é, vamos dizer assim, refratária a qualquer ajuda, porque aí ela vai desaparecer. Então, a força da coisa que a gente sempre chama orgulho, vergonha, que são estruturas que me fecham dentro de vivências pesadas, às vezes, e não deixam eu abrir, porque então esse ser que me habita, então eu chamaria de duplo, é o duplo negativo que não deixa e me sequestra e eu não consigo me abrir porque ele não deixa eu me abrir. Então ela deu um exemplo nítido. Uma esquizofrenia está numa linha psicótica onde eu curto esse lugar negativo que me habita e não deixo ninguém entrar. Muito bem, Dr. Maia. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. Muito obrigada. Que bom que o senhor se recuperou. E vamos ter uma boa semana, né? Um bom final de semana e uma semana legal. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Um abraço para ti e para os ouvintes. Tudo um abraço. Obrigada. Chegamos ao final, então, desse nossa conversa, esse nosso papo com o Dr. Maia. Uma conversa sem nenhum objetivo de resolver os problemas da humanidade, mas entender quem somos nós, né? Quem é que está circulando por aqui e que está perto de nós, longe de nós, nos ajudando e tudo mais, né? Estou indo embora, quero de novo lembrar os amigos do nosso financiamento coletivo, a gente está bem na base, né, do tempo, desejando assim, ó, acima de tudo, que vocês tenham muita, muita, muita paz no final de semana. Eu também, se tudo der certo, a gente está de volta aqui na segunda-feira. Amanhã, domingo, nós vamos ter o Adroaldo Bauer Correia, às 19 horas, com o domingo.com na Manaus. Grande final de semana para todos.